Vocês já devem ter se deparado com a situação na qual um jogador ou um antagonista muitas vezes desequilibram a jogatina por ser apelão demais, sentindo cada vez mais uma dificuldade de levar para frente aquele jogo duradouro. Algumas regras de combate tendem a dificultar, talvez impossibilitar a progressão de um jogo, principalmente para mesas com membros mais antigos, como anciões ou matusaléns. Então, fica atento aqui no Story News, eu sou o Luiz Felipe e essas são as 4 dicas de como melhorar a mecânica de combate em Vampiro à Máscara. Rapidez. A rapidez é uma das disciplinas de combate mais práticas do mundo das trevas, tendo em mente que quanto mais pontos você tiver, mais ataques por turno você pode realizar. Porém, isso consequentemente se torna um empecilho para o jogo, principalmente quando aquele jogador que gosta de se favorecer ao máximo das regras abusam dessa disciplina. Convenhamos, narradores, o quão chato é aquele personagem que foca todo o turno dele para atacar 5 vezes. A disciplina, de acordo com a terceira edição de Vampiro à Máscara, permite que o jogador que, com o gasto de um único ponto de sangue, garanta a ele uma quantidade de ações igual à quantidade de rapidez que ele possua. Ou seja, se ele tiver 5 pontos de rapidez, 5 ações ele vai ter no seu próximo turno, sendo essas ações físicas. A início pode ser justo, mas acredito, futuramente isso é um pé no saco. Tendo em vista isso, a edição de 20 anos mudou alguns detalhes para tentar balancear esse sistema. Agora, cada ponto de rapidez fornece um dado para cada parada de dados de destreza. Até aí tudo bem, interessante. E em questão às várias ações por turno, o jogador agora tem que gastar um ponto de sangue para cada ação que ele deseja fazer a mais com o uso de rapidez, substituindo os dados extras por ações. Agora eu te pergunto, essa mudança melhorou o combate? Sim e não. Sim, porque força os jogadores a gastar pontos de sangue para ganhar mais ataques. É uma saída válida, sim. Porém, essa estratégia ainda tende a dificultar o desenvolvimento do combate, principalmente em um jogo onde os jogadores são membros mais avançados, como os Matusaléns. A dica, então, para as mesas que desejam otimizar o seu combate, esqueçam os ataques extras concedidos pela rapidez. Isso mesmo, ignorem essa parte e mantenham apenas os dados fornecidos pela disciplina na edição de 20 anos, ficando a escolha da mesa sobre o gasto de sangue ou não para receber esses dados extras no próximo turno. E permitam que esses dados extras sejam usados também para a manobra ação múltipla, forçando os que desejam atacar várias vezes no turno a dividirem seus dados. Ação múltipla. Mantendo no assunto dos vários ataques por turno, outra regra que sugerimos para vocês usarem em conjunto com a rapidez citada para o combate é a ação múltipla. Porém, optem pela regra dada pela edição de 20 anos. Por que dizemos isso? Na regra da terceira edição, o jogador declara quantas ações ele vai realizar, subtrai um número de dados igual ao total de ações escolhidos da primeira parada de dados e, subsequentemente, ele retira um dado para cada próxima ação. Essa regra é efetiva de início, porém o foco é alterá-las para que elas não venham a se tornar problemáticas com o decorrer do jogo, o que justamente acontece com esta regra. Imagine um personagem poderoso que quer atacar várias vezes na rodada. Ele tem 15 dados para isso. Se ele quiser atacar 4 vezes, seu primeiro ataque ainda terá 11 dados e seu ataque final terá 8 dados. Só de pensar em personagens ainda mais fortes usando esta regra, eu já sinto um calafrio. Por isso, a regra da edição de 20 anos é perfeita para essa situação, pois nela, seguindo o exemplo acima, se caso o jogador queira atacar 4 vezes, ele terá que dividir seus 15 dados entre seus 4 ataques. Bem melhor, não? Esquiva. A mudança que sugerimos para a regra da esquiva é a seguinte: não force o jogador a ter que dividir seus dados em ação múltipla para poder esquivar de ataques. Deixe que suas paradas de dados sejam completas, pois o simples fato de você ter que dividir seus dados para esquivar de um ataque, querendo ou não, pode arrastar uma ação de uma maneira desnecessária. Potência. Ah, sim. Outra disciplina controversa. Os mestres desde o início do game tendem a ter dificuldades com jogadores desta disciplina. Pensa naquele Gangrel usando garra com potência 5. Difícil de encarar, não? Potência, para quem não sabe, de acordo com a terceira edição, acrescenta um sucesso automático para qualquer teste de força. E sim, isso inclui também no dano. Já na edição de 20 anos, o usuário ganha um dado para cada ponto em potência. E caso queira convertê-los para sucessos automáticos, basta gastar um ponto de sangue, e isso para testes de força e dano também no turno.
Isso desequilibra sim o jogo, a ponto que caso você receba um dano de um usuário com potência, o seu torpor pode ser casa certa na mesa. A solução para equilibrar tal poder é: mantenha os dados extras para toda e qualquer rolagem, seja em testes de força ou dano, de maneira automática, sem o gasto de sangue, como na terceira edição. Agora, em relação aos sucessos automáticos, force o usuário a gastar sangue para consegui-los. Porém, diferente da terceira edição, nunca, eu digo nunca, deixe esses sucessos automáticos para a resolução de dano. E então, gostaram das nossas dicas? Tem alguma sugestão que você também gostaria de compartilhar? Deixe seu comentário, avalie se você gostou e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.